Olá, gente! Vamos fazer aqui o nosso segundo vídeo da noite. Essa partilha, ela é sobre a liturgia de domingo passado, dia 23. Mas eu acabei não fazendo e agora, quando eu terminei de fazer a partilha de hoje, eu me recordei sobre essa partilha que eu queria ter feito com vocês, sobre a homilia que o padre fez, né, e sobre o agir de Deus em nossas vidas. E foi a primeira leitura do dia 23 de março, e está lá no livro do Êxodo, e diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Um dia em que conduzir o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou aproximar-me, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não te aproxime daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontraste é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir do Egito para uma terra fértil, espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Agora eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes causassem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter para com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que eu sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servirei a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Palavra do Senhor. Vamos parar por aqui, meus irmãos. E essa passagem ficou muito, né, quando o Padre Antônio ele fazia a homilia sobre ela, que aí ele explicava o seguinte: quando uma criança nasce, antes mesmo que ela nasça, geralmente os pais já têm um nome. Você hoje, né, com o avanço da tecnologia, sabe o sexo, ou até mesmo no passado se dizia: se for um menino vai se chamar João, se for uma menina vai se chamar Maria. E aí já tinha um nome, era uma identidade, era limitado, você limitava: esse é fulano. É isso que o nome faz com a gente. Eu sou a Diana Miranda Fonseca, e isso me delimita, isso diz exatamente quem eu sou, exatamente. Mas em relação a Deus, a gente fala Deus, na Bíblia a gente vê algumas traduções como Javé, mas na verdade não tem nome, porque Deus não é limitado. Porque nós, em toda a inteligência, todo o avanço que se tem, jamais conseguiríamos compreender Deus na sua plenitude. Porque Deus é divino. Porque Deus é Deus. E nós somos suas criaturas. Mas aí então, quando Deus dá essa ordem para Moisés, dizendo para ele que ele fosse e tirasse os israelitas do Egito, da escravidão do Egito, Moisés então pergunta para ele: mas Senhor, como é que eu vou lá chegar para o faraó para poder tirar? E Deus fala: olha, eu vou estar contigo. Mas Moisés fala: mas Senhor, e se eles perguntarem qual é o teu nome? O que é que eu vou dizer? E Deus não tem nome porque Deus não é limitado. Deus
é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. E aí ele diz: diga que eu sou. Eu sou. E aí o padre Antônio, ele explicava muito. Olha só, você chega lá, Moisés diz eu sou. E quem é eu sou, afinal de contas? Mas o eu sou, ele é conhecido na intimidade. Quando a gente vive com o Senhor, quando a gente experimenta essa vivência diária com o Senhor, quando a gente tem essa intimidade, a gente reconhece a Deus pela voz. Um dos dons que a gente pede é o discernimento dos espíritos, para saber quando é o meu humano que fala, quando é o inimigo ou quando é o Senhor. E somente por meio da oração, somente por meio da intimidade, que a gente consegue verdadeiramente ouvir a voz do Senhor. Saber de fato aquilo que vem de Deus, quando de fato se trata dos planos de Deus para a nossa vida. E isso é muito lindo. Conhecer a Deus na intimidade é uma graça que quem de nós poderia ter? Quem de nós poderia ter de adentrar no silêncio, no nosso eu, mesmo miserável como é, e encontrar a grandeza de Deus na sua plenitude, a qual eu e você não somos capazes de compreender, mas que a gente, por meio da intimidade, é chamado a vivenciar dia a dia com o Senhor. Tem até a música Preto no Branco, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o mar já houvesse, ele já era Deus, se revelou ao seu, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. E é sobre isso. Ninguém explica Deus. Ninguém pode mensurar a grandeza, o tamanho, de fato quem é o Senhor. Mas nós, suas criaturas, somos chamados a viver na intimidade com Ele. E olha, meu irmão, só tendo tido uma experiência com o Senhor, só tendo passado pelo deserto onde fica só você e Deus, só tendo contemplado dia após dia, seja na alegria, seja na tristeza, seja no louvor, seja no choro, viver com o Senhor, para a gente compreender o quanto essa passagem é linda. E aí quando repetia isso, diga que eu sou, e aí ficava no meu coração, eu sou tudo que você precisa. Eu sou o seu amanhecer e o seu anoitecer. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. E aí o padre explicava que quando ele diz eu sou, Jesus várias vezes disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo, quem me serve não andará nas trevas. Então, ele é aquele que nos tira de toda escuridão. Ele é aquele que quebra os grilhões que nos aprisionam. Ele é aquele que sacia o vazio que existe dentro de nós, que apenas Ele, sendo Deus amoroso, misericordioso e justo que é, pode fazer. E que tantas vezes a gente tenta preencher com outras coisas e a gente permanece no vazio de sempre, porque esse lugar o mundo nunca será capaz de preencher. É um lugar que pertence apenas ao Senhor, daqueles que são chamados, convidados, que têm a graça de poder, por graça do Pai, entrar na intimidade com Ele e encontrarmos diariamente o eu sou da minha e da sua vida. Que Deus abençoe.